amigos e amigas, amantes da teologia e estudantes da Bíblia, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teologia Adventista. Eu sou o pastor Anderson e neste trimestre nós estamos estudando a Bíblia através desse guia que tem como título Missão de Deus, Minha Missão. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu aproveito o momento para explicar para você que este canal tem como objetivo trazer e fornecer comentários e dicas de estudo para o estudo da lição da escola sabatina. O propósito com esses vídeos é fortalecer a sua vida espiritual. Nós apresentamos também aqui no canal temas teológicos que servem como vídeos bônus para melhor compreensão e entendimento dos temas que são abordados na lição, que muitas das vezes não temos tempo para analisarmos completamente na classe da unidade de ação e também muitas vezes não encontramos temas como esse na internet. Aqui no canal você pode conferir na playlist, existe uma série de vídeos que já fizemos, estamos trabalhando a sequência do tema juízo investigativo, pode correr e conferir lá. Aproveito aqui para dizer para vocês que antes de começar a gravar essa lição, eu já me ajoelhei, já fiz aqui a minha oração. E eu oriento a você também que você pause esse vídeo, que você ore buscando a Deus o direcionamento do Espírito Santo para que conduza você no momento de reflexão da sua santa palavra. A cada semana eu trago aqui uma dica que seja relevante para o seu estudo. A dica que eu quero dar para você hoje é que você desenvolva mais as habilidades de reflexão, que você se esforce a meditar no que você leu e que você extraia os raciocínios mais profundos que for possível da sua lição. Muitas vezes a nossa tendência é lermos rapidamente a pergunta da lição, corremos diretamente para a resposta sugestiva e com isso nós não exercitamos a nossa capacidade intelectual de raciocinar, de extrair por nós mesmos os textos, as conclusões necessárias. Você notará que em nosso canal nós temos um logo que tem como base uma lupa procurando ali, investigando em uma Bíblia. Temos uma lupa e uma Bíblia como se alguém estivesse procurando pistas a fim de encontrar um grande tesouro, pesquisando com uma lupa, tentando encontrar pistas que levem ao esclarecimento de Deus. Jesus disse certa vez na palavra dele que aquele que conhece a Deus o ama mais, porque quem o ama deve amar com todo o entendimento, com todo o amor, com todo o coração, de todo o entendimento. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você estuda a Bíblia, mais e mais você poderá se desenvolver, adorá-lo de uma maneira mais completa e plena. Por isso que nós incentivamos você a estudar a sua Bíblia diariamente. Por isso nós deixamos aqui na descrição do vídeo ali um índice para que você possa se guiar para o dia da semana exato e você possa navegar pelo índice procurando aprender cada vez mais. Muito bem, dado essas dicas, nós vamos para o estudo da nossa lição, que tem como título Desculpas para evitar a missão. A lição dessa semana vai trabalhar a história de Jonas, aspectos importantes das desculpas que Jonas deu com respeito ao chamado de Deus. Quando Deus chama você, meu querido amigo e minha querida amiga, quais as desculpas que costumeiramente você apresenta a Deus de forma consciente ou inconsciente? Olha, aqui a lição fala que uma das desculpas que muitas vezes temos é o medo, outras vezes ideias falsas, a inconveniência ou os conflitos desconfortáveis. Você pode perguntar ali aos seus alunos como pergunta para iniciar, dentro do que você estudou sobre a história de Jonas, qual seria a sua Nínive? Você se identificou com alguma dessas desculpas? Desculpas para evitar a missão. Nós trouxemos aqui um suplemento teológico porque nós queremos que você aprenda mais sobre Deus. Vamos aqui para o nosso computador. Queremos trabalhar e entender um pouco mais a vida de Jonas e vamos ver o que a Bíblia apresenta sobre quem era esse profeta, aonde ele morava, quais eram os seus desafios. Olha aqui algumas noções gerais. O nome de Jonas, do hebraico, Iona, significa pomba. Ele era filho de Amitai. Não se mostra na Bíblia muito sobre seu pai, apenas diz que ele era filho de Amitai. Ele era um dos 12 profetas menores que tem na Bíblia e era descendente de uma das 12 tribos de Israel, do qual a tribo que ele pertencia era a tribo de Zebulon. Ele morava na cidade de Gat-Hefer, que ficava ali na Galileia. Outro ponto importante que precisamos aqui notar é que ele tinha uma boa reputação como profeta. Isso pode ser visto ali em 2 Reis 14, 25.
Aqui diz que ele foi um profeta durante a época do reinado de Jeroboão II. Com isso nós conseguimos perceber qual é a data cronológica em que ele viveu, de que ano até que ano. E isso vai nos ajudar a perceber também qual era o rei da cidade de Nínive. Alguma vez você já se perguntou quem é esse rei que era ali o soberano na cidade de Nínive? Pois bem, nós vamos explicar isso aqui. Os profetas Amós e Oséias também viveram nos dias de Jonas e foram profetas contemporâneos a ele. Nínive era uma cidade que era a capital da Síria, hoje a atual Mossul, no Iraque. Ela ficava ali a 900 quilômetros de distância de Jerusalém e, de acordo com a nossa lição da Escola Sabatina, a cidade de Nínive fica mais ou menos a 3.218 quilômetros da cidade de Tarsis, a cidade em que Jonas seguiu em direção a ela, em vez de ir ao local onde Deus tinha pedido. Deus pede para que ele vá a Nínive e ele vai totalmente em uma direção oposta. Ainda aqui em noções gerais, vocês podem ver aqui o que foi citado na lição da Escola Sabatina do quarto trimestre de 2003, na página 25, se referindo ao livro de Jonas. Ali diz: devido à experiência de Jonas, é interessante notar que o hebraico Nínive é uma tradução do assírio Nínoa. Este, por sua vez, é uma versão do antigo sumério Nina. Nina era o nome da deusa Ishtar, representada por um sinal semelhante a um peixe dentro de um útero ou a algum tipo de cercado. Irmãos, é muito interessante o que essa lição de 2003 falou, porque o povo ninivita era um povo que adorava vários deuses. Eles adoravam e cultuavam várias divindades, inclusive entre elas está Ishtar e também o deus Dagon. O deus Dagon era um deus que era metade homem e metade peixe. Nós vamos perceber com isso que Deus usa depois um grande peixe para levar Jonas até a cidade de Nínive. E o povo, ao receber então agora um profeta que foi jogado na praia por um grande peixe, eles começam a imaginar: olha, os deuses foram quem trouxeram esse rapaz aqui para pregar para nós e por isso deve ser um presságio dos deuses. Nós precisamos ouvir o que ele tem para dizer, porque com certeza é muito importante. Vamos nos seguir aqui ainda. Alguns outros pontos importantes que nós podemos apresentar. O livro Comentário Bíblico Adventista, tratando do livro de Jonas, diz o seguinte na página 1099. Os reis da Síria durante o reinado de Jeroboão II, de acordo com a cronologia empregada neste comentário, foram Hadad-Nirari III. Ele reinou do ano 810 ao ano 782 a.C. E a data em que viveu o profeta Jonas, ali no reinado de Jeroboão II, o rei do norte. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso para você na linha do tempo, para você se situar melhor na história e dentro da linha cronológica. Nós percebemos, de acordo com o comentário bíblico, que esse rei seria o rei que viveu nos dias de Nínive. Vamos continuar lendo. Outros reis existiram, né? Salmaneser IV, ele reinou na sequência, 782 a 772. Assurdan III, reinou na sequência também, 772 a 754. E Assur-Nirari V, que reinou do ano 754 a 746. Há evidências que possivelmente indicam que durante o reinado de Hadad-Nirari III tenha ocorrido uma revolução religiosa. Nabu, ou Nebo, o deus de Borzipa, parece ter sido proclamado único, ou pelo menos o deus principal ali de Nínive, né? Alguns veem uma possível conexão entre essa revolução monoteísta e a missão de Jonas em Nínive. O comentário bíblico adventista está sugerindo para nós que esse revivamento, essa mudança que houve ali no reinado, essa revolução monoteísta na procura de adorar apenas um único Deus, esteja ligado diretamente com as pregações de Jonas ali em Nínive. É importante também notarmos que a Bíblia de Estudo Andrews, eu tenho aqui na minha mão, essa Bíblia também apresenta algo semelhante ao que acabamos de ler. Vamos ler aqui na tela, da página 1156, diz assim: ao abordar a historicidade do livro de Jonas, alguns mencionam certos eventos na Síria, durante o reinado de Semíramis, a rainha regente, e de seu filho Hadad-Nirari III, que reinou do ano 810 a 782 a.C. Houve uma reforma religiosa significativa na Síria, com características do monoteísmo e semelhante à reforma do período de Amarna, no Egito. Alguns sugerem que essa reforma teria sido ocasionada pela pregação de Jonas. Nós vemos aí então, esse período foi um período de uma reforma religiosa ali na cidade de Nínive, onde aqueles povos que adoravam várias divindades passam agora a adorar um único Deus. Será que
Seria esse evento realmente onde a mensagem de Jonas conseguiu alcançar os corações e mudou a atitude daquele rei, o rei Hadad-Nirari III, e ele agora comunica a todos aqueles que são os seus súditos, aqueles que vivem no seu reinado, para que também se arrependam, porque talvez Deus decida mudar de opinião com respeito à destruição que pretendia causar ali. Interessante, não é mesmo? Muito interessante. Vamos continuar analisando. Aí você tem uma linha do tempo. Nós vamos nos guiar hoje aqui por uma linha do tempo. Muitas pessoas, ao estudarem a Bíblia, não conseguem entender quem veio primeiro. Ou foi Moisés ou foi Abraão. Quem veio primeiro foi Neemias ou Esther. Quais os fatos acontecem primeiro na Bíblia? Então vamos fazer aqui uma linha do tempo para que você possa se situar dentro da história bíblica. Olha aqui, nós entendemos que de forma bem documentada Jesus morreu no ano 31. O ano 31 depois de Cristo é bem documentado como o ano da morte de Jesus. Nós chegamos aqui no ano 2023, depois de Cristo, onde nós estamos hoje, e quando voltamos lá no início da Bíblia, analisando ali as genealogias, as datas, nós entendemos que mais ou menos, essa é uma data aproximada, que o mundo tenha sido criado 4.000 anos antes de Cristo. Você pode perceber isso analisando e somando a data e a idade daqueles que eram os patriarcas do início, principalmente conferindo ali a genealogia de Gênesis capítulo 5. Então, seguindo a sequência cronológica, no ano 2344 aconteceu o dilúvio, ou seja, 1656 anos após a criação. No ano 1445 a.C. acontece então o Êxodo, onde é liderado por Moisés, o povo hebreu sai das terras do Egito em direção a Canaã, buscando a promessa do Senhor. Na sequência nós temos no ano 1000, acontece mais ou menos a história de Davi e Salomão reinam no reino de Israel, que era o único reino. Depois nós vamos ver que esse reino se dividiu. No ano 605 acontece a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Na sua primeira invasão, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva Daniel e seus 3 amigos para a Babilônia para viverem ali como escravos. Na sequência nós vemos que o ano 444 é quando o povo que tinha sido cativo e levado para a Babilônia voltam para as terras de Jerusalém para reconstruir o muro, e ali são ajudados por Josué, Zorobabel, Esdras e Neemias. Esse é mais ou menos o ano 444. Agora, pastor, aonde está situada a história de Jonas? Bem aqui, entre o ano 1000 e o ano 606, entre o reinado de Salomão e a invasão de Nabucodonosor ali na cidade de Judá. Vamos aqui expandir essa linha do tempo, precisamos compreender algumas coisas aqui mais. Nós percebemos então que depois do ano 1000, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos. 10 tribos foram para o norte, ficou chamada de Israel ou Efraim, que tinham como capital Samaria. O outro reino ficou sendo conhecido como Reino de Judá, que tinha como a sua capital Jerusalém, e era composta por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nós podemos ver aí que na linha do gráfico, na sua parte superior aí da sua tela, você tem de laranja todos os nomes em sequência dos reis, aqueles que reinaram no reino de Israel, o reino de Efraim, o reino do norte. Eles reinaram até o ano 723, porque em 723 os assírios dominaram e destruíram Samaria. Então houve a queda de Samaria, houve então o fim do reino do norte. O povo do reino do norte foi então espalhado por todas as terras, e o povo assírio trouxe pessoas de outros locais para morar ali no reino do norte, e ali o povo ficou conhecido como samaritanos, israelitas misturados com outras nações, outros povos. Na linha do tempo de forma inferior, aí de verde, você tem então em sequência os nomes dos reis que reinaram no reino de Judá. Eles reinaram até o ano 605, até o momento que houve a invasão de Jerusalém, e Nabucodonosor levou muitos para o cativeiro. Houve ali então depois, durante o cativeiro, reis Ezequias e Joaquim que reinaram ali durante o cativeiro, e depois disso não houve nenhum outro rei ali em Israel. E aqui você pode ver localizado o momento em que viveu Jonas. O ministério de Jonas está totalmente conectado na época cronológica, dentro dessa parte do tempo em que reinou o rei Jeroboão II no reino do norte e o rei Joás e Azarias no reino do sul. Muito bem, vamos ver aqui agora a linha do tempo do reino do norte. Enquanto estava acontecendo o reinado no reino do norte, quais eram os reis que reinavam ali na Síria? No reino do norte, depois então de Salomão, temos Jeroboão I, depois Nadab, Baasa, Elã, Zinri,
Onre, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias, que foi o último rei do reino do norte. Já na Síria, nós vemos alguns reis que reinaram por ocasião da época que viveu o profeta Jonas. Sansedade V, Adad-Nirari III, que é aquele que acabamos de analisar. Cremos que ele seria o rei que governava a cidade de Nínive por ocasião da missão de Jonas ali. Temos então o rei na sequência Salmaneser IV, Assur-Dan III, Assur-Nirari V, Tiglat-Pileser III e Salmaneser V. O rei Salmaneser V, de acordo com a cronologia, seja o rei que sitiou o reino do norte e promoveu ou provocou a queda de Samaria no ano 723. Aqui vemos que então o ministério de Jonas está equivalente aí ao reinado desses reis, Adad-Nirari III na Síria e Jeroboão II ali no reino do norte. Ao analisarmos então esse suplemento teológico que fizemos aqui, a nossa mente agora estará mais aberta, respondermos as perguntas que estão aqui na nossa lição. A parte de domingo. Vamos à parte de domingo, que tem como título Nossas Desculpas, o Medo. Leiam Naum 1:1, capítulo 3, do verso 1 ao 4, 2 Reis 17, versos 5 e 6, 19, do verso 32 e 37, o que esses versos revelam sobre Nínive e o relacionamento entre a Síria e Israel. Como isso pode ter impactado a decisão de Jonas de ir para Tarsis? Nós percebemos que, ao Deus chamar o profeta Jonas para que ele se dirija diretamente para a cidade ali de Nínive, a fim de cumprir o seu propósito de advertir aquela cidade, que por causa de sua maldade ela seria destruída, o profeta Jonas não segue a vontade do Senhor, ele desobedece e vai para um caminho oposto. Ele segue e desce para Jope, e de Jope ele navega então para Tarsis. Qual era o relacionamento do povo assírio com o povo de Israel? Note aqui na nossa tela alguns versos que nós leremos. Naum, capítulo 1, versículo 1, que diz: A sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Naum é um profeta que vive 100 anos depois de Jonas, e ele vai fazer agora uma profecia e explicar muitas coisas com respeito à Síria, e pelo que nós lemos no livro do profeta Naum, aquele povo era um povo mau, um povo cruel, um povo que realmente era um povo incrédulo. 2 Reis 17 nos dá mais luz desse tema. O verso 5 diz assim: Porque o rei da Síria, nessa época era o rei Salmaneser V, passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Nós vemos que isso acontece por volta do ano 722 a.C. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto a Habor, e o rei Gozã, e nas cidades dos Medos. O interessante é que nota que existia realmente uma rivalidade entre o povo de Israel e o povo da Síria. Nós vemos aqui a lição de dezembro do ano 2003, que era também uma lição sobre o livro de Jonas, traz uma situação muito interessante. Aqui diz assim: os assírios eram conhecidos pela crueldade e extraordinária violência. Foram achados e trazidos numerosos tablets assírios e antigas inscrições de Nínive. A seguinte tradução de um documento do reinado de Assurbanipal II, 884-859 a.C., é uma lembrança. Ele diz ali no seu documento: Eu construí uma coluna contra a cidade deles. Arranquei a pele de todos os chefes que se revoltaram e cobri a coluna com a pele deles. Emparedei alguns dentro da coluna. Empalhei alguns em estacas na coluna e amarrei outros em estacas ao redor da coluna. Cortei os braços e as pernas dos oficiais reais que se rebelaram. Queimei muitos cativos de entre eles a fogo e levei muitos como cativos. Cortei o nariz, as orelhas e os dedos de alguns. Furei os olhos de muitos. Fiz uma coluna com os vivos e outra de cabeças. E amarrei suas cabeças aos troncos das árvores ao redor da cidade. Queimei no fogo seus jovens e servos. Capturei 20 homens vivos e os emparedei nas paredes de seu palácio. Aqui está a citação do livro onde foi tirado, registros antigos da Síria e da Babilônia. Foi citado por um grande escritor chamado Geoffrey Bull. E nós vemos que a lição do 4º trimestre do ano 2003 trouxe aqui para nós esse elemento, explicando para nós que existia uma crueldade, uma violência terrível entre os assírios. Eles faziam um tremendo mal para as nações que eram suas inimigas. E com isso, por isso, Jonas, ele quer que essa cidade seja destruída. Quando ele ouve Deus dizer que vai destruir aquela cidade, o que ele mais quer é que isso aconteça o mais depressa possível. Ele não quer ser um instrumento utilizado por Deus
para levar aquele povo ao arrependimento. Ele, na verdade, deseja que aquele povo sofra pelo mal que fez, porque afinal de contas, o povo da Síria era inimiga. Então a resposta aqui para a pergunta 1, eu coloquei, né? Como isso pode ter impactado a decisão de Jonas? Olha, eu coloquei que a crueldade, a violência e o medo que Jonas tinha daquela nação. Provavelmente isso tem levado Jonas a tomar então essa decisão. Como Jonas sabia que Deus é misericordioso, e se aquela nação se convertesse de seu mau caminho, Deus poderia mudar de ideia com respeito àquilo que ele pretendia fazer com a nação, ele então pensa assim, olha, eu não vou seguir essa missão. Eu vou para outro caminho, eu vou fugir da presença de Deus. Se você ler o capítulo 1 do livro de Jonas, ali vai se repetir 3 vezes a palavra Jonas saiu para aquele local a fim de fugir da presença de Deus. Mas nós vamos ler e ver no restante do livro que aonde quer que ele vá, ali Deus está, porque Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, não é verdade? Trazendo ainda aqui umas informações importantes sobre as noções gerais do livro, aqui diz que as ruínas de Nínive estão na margem oposta do rio Tigre, onde está a moderna cidade de Mossul, no Iraque. Ela fica a 400 quilômetros ao norte de Bagdá. O local começou a ser habitado milhares de anos antes do tempo de Cristo. A sua abundante terra agrícola é o ponto de encontro de 2 importantes rotas de comércio que encorajavam seu crescimento. Hammurabi, o rei da Babilônia, cerca de 1750 anos antes de Cristo, menciona a cidade no prólogo do seu famoso Código de Leis. Os medos e os babilônicos destruíram a cidade de Nínive no ano 612 a.C. Embora a cidade continuasse a ser habitada nos tempos helenísticos e partas, ela nunca foi completamente reconstruída. Hoje o povo de Mossul está começando a adaptar-se ao que no passado foi Nínive. Isso também foi citado na lição da Escola Sabatina do 4º trimestre de 2023, na página 22. É interessante notar que o livro de Gênesis mostra para nós que a cidade de Nínive foi criada por Nimrod. Após então ali a divisão dos reinos na Torre de Babel, Nimrod caminhou ali para as terras da Síria, ele construiu as cidades que nós vemos que a Bíblia chama de Nínive. Partindo para a parte de segunda-feira, nossas desculpas, ideias falsas. Como Jonas começou a entender a providência divina? Nós vemos aqui alguns textos bíblicos em Jonas capítulo 2, verso 1 ao 3, que diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Na sequência nós vemos a partir do versículo 7, dito assim: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A partir dessa leitura, podemos então entender e responder a pergunta 2. Como Jonas começou a entender a providência divina? Ora, ele tentou fugir de Deus, mas de Deus ninguém foge. Ele realmente iria para longe do Senhor porque ele não queria fazer aquilo que Deus tinha pedido. Nós percebemos então que ele vai para um barco, ali em Jope, ele pega um barco em direção ali a Tarsas. Isso demoraria meses de embarcação até que ele chegasse ao seu destino, mas ele demonstra que realmente não queria fazer aquilo que Deus tinha lhe pedido. No meio do caminho acontece uma grande tempestade. Acontece assim um momento em que os tripulantes daquele barco percebem que a tempestade é tremenda. Durante os vários anos que eles já estavam no mar, trabalhando, os vários anos de experiência que tinham, nunca tinham notado uma tempestade tão grande como aquela. E constatam que aquilo era algo sobrenatural. Alguém deles tinha feito algo muito terrível. E eles, aqueles homens que estavam no barco, eles tinham suas crenças em vários deuses, e eles entendiam que os deuses estavam chateados com eles por alguma coisa. E ao lançarem sorte, eles entendem que a sorte cai sobre Jonas. Jonas era o culpado daquilo tudo. E Jonas, de uma forma corajosa, ou seja, ele não tinha coragem de ir pregar para os ninivitas, mas teve coragem de dizer às pessoas: olha, o problema sou eu. Joguem-me dentro do mar e essa tempestade acabará. Aqueles homens então, orando a Deus, dizem: olha, nós não queríamos que isso acontecesse. Nós não queremos ser culpados pela vida de um inocente, mas te pedimos que o Senhor conduza todas as coisas. Eles fazem a oração, lançam Jonas na água e então a tempestade cessa aquela grande tormenta. E ele é engolido por um grande peixe. Como eu disse para vocês, Dagon era o deus peixe. As pessoas que estavam naquele barco entendiam que para acabar aquela tormenta, eles precisavam então jogar um sacrifício na água para os deuses. E ao jogarem ali,
Jonas, eles percebem que aquela tempestade se acalma, eles tinham apaziguado a ira dos deuses. E Deus se vale dessa cultura, desse entendimento deles, apenas para tentar resgatar aquele profeta que estava desvirtuado. Mas ali no ventre do peixe, ele intercede ao Senhor, reconhece a sua falha, reconhece que Deus é o digno de todo louvor, de toda oração, e a ele pertence a salvação. É como se ele estivesse dizendo, olha, se Deus quer que eu pregue aquele povo, eu vou pregar. Deus usa o mar e o peixe. O mar e os animais o obedecem. Assim como lá em Mateus está descrito que Jesus aparece e ele, com a sua voz mansa e suave, ele ordena ao mar e à tempestade para que se acalmem. Ele também aqui faz a mesma coisa. Nós vemos que ele, sobre sua autoridade, estão os peixes, estão todos os animais da face da terra. Um exemplo disso é o momento em que ele faz com que a jumenta de Balaão fale. Dando sequência à parte de terça-feira, nossas desculpas e inconveniência. Leia Jonas capítulo 3, como o povo reagiu ao que Jonas havia pregado. Quais são as lições sobre o testemunho contidas nesse relato? Nós não vamos ler aqui o texto por ser muito extenso, mas peço que você leia todo o capítulo 3 para você entender. Aquele povo se arrependeu. O rei, o soberano de toda a nação, se arrependeu e percebeu que precisava fazer um decreto, notificando a todos que todos se arrependessem, que todos demonstrassem seu arrependimento através de um jejum, e eles ali se vestem de pano de saco, eles mudam suas atitudes, começam a buscar e invocar o nome de Deus. E Deus então nota que o arrependimento daquelas pessoas são realmente verdadeiros e muda de ideia com respeito àquilo que ele pretendia fazer. Vamos ler aqui alguns textos, vamos ler do versículo 5 até o versículo 9 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Nós podemos então dar resposta para a pergunta número 3, que ele se arrependeu, que eles mudaram de vida e entenderam que o procedimento deles não era correto, não era adequado, e isso foi notado pelo céu. Entendemos também que a mudança dessas pessoas não foi uma mudança que durou muitos anos, porque nós vemos o livro de Naum, descrevendo 100 anos depois de Jonas, ali ele profetiza a destruição da Síria, porque era um povo mau e um povo cruel. Ou seja, durante um tempo aconteceu uma reforma religiosa naquela localidade. Mas com o passar dos anos, ao morrer um rei e entrar outra dinastia, percebemos que a nação continuou seguindo seus próprios desígnios e fazendo o que era mal, o que era inadequado diante do Senhor. Com essa história de Jonas, nós precisamos entender aqui na parte de terça-feira que nós também precisamos investir na vida e na salvação das pessoas. Precisamos dedicar tempo às pessoas. É bem verdade que dar apoio emocional para as pessoas exige de nós um tempo, exige de nós um pouco de amor, um pouco de dedicação, mas é isso que Deus quer trabalhar em nós. Ele quer nos fazer pessoas menos individualistas, mais amorosas, mais fortalecidas no espírito, que se preocupe de fato e de verdade com as pessoas de todo o coração. Por isso Jesus diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Partindo para a parte de quarta-feira, nós vemos que o título é Nossas Desculpas, Conflitos Desconfortáveis. Leia Jonas 4, o que havia de errado com Jonas. Quando nós lemos o capítulo 4 todo, nós entendemos que a visão de mundo de Jonas era uma visão distorcida. A visão que ele tinha de Deus também não era uma visão muito clara. Nós chamamos isso de cosmovisão. Quando ele prega para aquele povo e ele nota que Deus não destruiu, ele fica muito irado, ele fica muito nervoso e não consegue se controlar e pede a Deus até mesmo a morte. Nós vemos que a lição traz aqui um ponto interessante no segundo parágrafo. Cosmovisões não se formam sobre encomenda, nem mudam porque ouvimos algo novo ou diferente. Visões de mundo são frequentemente formadas e alteradas com base em experiência de vida e como elas são interpretadas ou explicadas. O que havia de errado com Jonas? Primeiro, ele tinha uma cosmovisão equivocada sobre a pessoa de Deus. Segundo, ele tinha um ódio tremendo pelo povo da Síria e ele queria que aquele povo fosse destruído. Outra coisa que nós vemos aqui no relato da lição é que Jonas tinha baixo autoestima, ele tinha pensamento suicida, ele ficou indignado com a misericórdia, com a graça do Senhor, e isso não é uma atitude que o cristão deve ter. Nós precisamos ficar felizes com a felicidade dos outros e nos entristecermos com a tristeza dos outros. Isso que nós na atualidade chamamos de empatia, de amor,
de subjugar as nossas vontades humanas e abandonar o nosso egoísmo, para que Cristo se faça presente em nós, para que as pessoas vejam Jesus em nossas atitudes. E eu pergunto para você, será que a minha e a sua cosmovisão, a maneira de enxergarmos a Deus, as coisas religiosas, estão corretas de acordo com a Bíblia? Muitas das vezes, ao decorrer de toda a nossa vida, nós somos um grande emaranhado de ajunção de vários pressupostos, de várias ideias que já temos concebido, coisas que vieram de criação, coisas que vieram de nossa cultura, e nós com isso constantemente somos levados a enxergar e interpretar a vida com base naquilo que já conhecemos, daquilo que lemos, daquilo que ouvimos de nossos pais, de nossos amigos, aquilo que foi apresentado para nós na infância, na escola. Jonas tinha esses preconceitos e isso o levou a ter grande dificuldade de entender que Deus estava guardando, protegendo e abençoando ali o povo ninivita, que Deus estava dando uma segunda oportunidade ao ninivita. E Deus então se utiliza de alguns meios para mostrar a Jonas que ele era misericordioso, que as pessoas são mais importantes do que coisas. Ele está ali em um abrigo que ele fez para passar a noite e Deus, de uma forma sobrenatural, faz crescer uma planta e aquela planta cresce de um dia para o outro e promove para Jonas uma grande sombra, onde ele está ali protegido dos raios do sol. Passa alguns dias e Deus então permite que um verme danifique aquela planta e Jonas agora não tem mais a sombra daquela planta para o proteger. E ele fica irado, indignado, porque aquela planta morreu. E Deus mostra para ele, olha, você está preocupado com coisas como uma planta que nasceu em um dia e morreu no outro? Como eu, que sou Deus, o Criador de todas as coisas, não estaria preocupado com pessoas? A Bíblia diz que Deus está interessado. Não que o justo seja ali destruído, mas o maior sonho de Deus é que o pecador se arrependa de seu pecado. Isso está ali em Ezequiel capítulo 18. A vontade de Deus é que as pessoas reconheçam o caminho mau que se encontram, que decidam buscar ao Senhor, que decidam viver uma vida de entrega completa a Deus e que mudem de atitude. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. E nós vemos então que, por último, Deus corrigiu com voz suave a Jonas de como era uma tolice para ele valorizar mais uma planta, mais do que milhares de homens e mulheres e crianças e animais que existiam ali em Nínive. Parte quinta-feira para irmos para o final. Eis-me aqui, envia-me a mim. Leia Isaías 6, do verso 1 ao 8. Qual é a ideia central desta passagem? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Isaías 6, verso 1 em diante, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa trocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou meus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós percebemos com esse texto, então, meus queridos, que Deus ele procura pessoas que sejam voluntários para levar a mensagem àqueles que não sabem. Ele quer homens e mulheres voluntários para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado, que não conseguem distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. A ideia dessa passagem é mostrar para nós que Deus quer nos ensinar a distinguir o que é correto, quer nos utilizar agora para ajudar as outras pessoas, para que elas também possam distinguir, saber usar o dinheiro, saber como estudar a Bíblia, como educar os filhos, como se portar na vida matrimonial. A Bíblia tem todos os requisitos para uma vida feliz. A Bíblia traz todos os ensinamentos de como orar, de como se portar na sociedade, de como ser um empregado bem-sucedido, de como ser uma pessoa amorosa, prudente e feliz. Para o fechamento, aqui na parte de sexta-feira, a lição trouxe um texto muito interessante de Ellen White, que diz o seguinte: as desculpas dos que falham em realizar essa obra não os isenta da responsabilidade. Se escolhem não a fazer, negligenciam as almas pelas quais Cristo morreu e a responsabilidade dada por Deus
e são registrados nos livros do céu como servos infiéis. O ministro trabalha como fez o mestre para ser uma força e uma bênção aos outros quando se fecha para os que precisam de sua ajuda? Os que negligenciam o relacionamento com o povo se tornam egocêntricos e precisam exatamente dessa experiência de se colocar em contato com seus irmãos para entender a condição espiritual deles e saber como alimentar o rebanho de Deus, dando a cada um o seu alimento no tempo devido. Os que negligenciam esse trabalho manifestam que carecem de renovação moral e verão que não carregam o fardo da obra. Esse texto está nos exortando a trabalhar, a não negligenciar a obra que está posta sobre nós, que nós não venhamos usar desculpas assim como usou Jonas, que não venhamos ter medo, que não venhamos nos valer de nossas conveniências. Querido amigo e querida amiga, às vezes nós somos prontos em acusar Jonas na sua atitude, em se esquivar do propósito que Deus tinha para ele. Mas na prática, diariamente, eu e você fazemos a mesma coisa. Muitas vezes abandonamos nossos deveres espirituais que dizem respeito ao estudo da Bíblia, ao estudo da lição da escola sabatina, ao estudo dos livros do Espírito de Profecia. Negligenciamos a oração, negligenciamos o envolvimento na pregação ativa do reino de Deus. Qual é a desculpa de estimação que você tem apresentado a Deus? Você pode ter apresentado alguma desculpa de forma consciente ou inconsciente. Talvez você tenha negligenciado algum chamado que Deus tenha feito para você. Você consegue analisar em sua mente qual seria? Note que há aspectos de sua vida que você tem arrumado desculpas para não cumprir a missão de Deus. A sua vida muitas das vezes tem se centralizado muito em seus gostos, em seus desejos pessoais. O que você acha hoje de ter um Espírito Santo voluntário como teve Isaías? Em vez de assumirmos uma atitude como a de Jonas, que nós possamos assumir uma atitude de Isaías que diz: Senhor, eis-me aqui para pregar o Evangelho. Senhor, hoje eu sou totalmente direcionado pelo Espírito. Eu sinto-me incentivado pelo Teu Espírito Santo a viver uma vida de alegria, uma vida onde eu quero propagar as bênçãos do Senhor para as pessoas, porque eu me sinto feliz na presença do Senhor e eu quero que as pessoas também sintam-se felizes na presença de Deus. Lembre-se de uma coisa: se o profeta Jonas tivesse obedecido sem questionar a ordem do Senhor, teria sido lhe poupado muitas e muitas experiências negativas, amargas e tristes. Ele teria sido abundantemente abençoado pelo Senhor. Tem você vivido alguma experiência amarga como resultado de alguma escolha? Como resultado de ter se esquivado dos planos de Deus para a sua vida? Teria você, por acaso, vivido uma vida de negligências, aquilo que é correto, e por causa disso você tem sofrido? Meu amigo, minha amiga, não permita que a amargura, a tristeza, as consequências negativas da sua vida sejam porque você negligenciou o chamado de Deus. Deus está chamando você nesse momento a ser direcionado pelo Espírito Santo e dizer como Isaías: eis-me aqui, cumpra o teu querer em mim, Senhor, porque eu quero que a felicidade que eu conheço e sinto possam também ser refletidas na vida das pessoas. Que Deus abençoe você, para que você seja uma pessoa iluminada pelo céu, que você seja realmente amada no céu, temida no inferno e conhecida na terra. Que o eterno e poderoso Deus te abençoe.